Meu nome é Carolina, tenho 32 anos e o dia em que descobri que minha própria família estava tentando me roubar começou com uma ligação de banco enquanto eu estava no trabalho. Senhora Carolina, aqui é o gerente da agência central. A senha está vindo errada, mas a senhora está aqui na minha frente com documentos querendo sacar todo o saldo da sua conta. Meu estômago gelou. Isso é impossível. Eu estou no meu escritório. Do outro lado da linha, ouvi a voz do senhor Edmundo, que era meu gerente há 7 anos, sussurrar nervoso. Eu sei que é impossível, por isso estou ligando. Tem uma mulher aqui se passando por você e seu irmão está do lado dela como se fosse o marido. Por favor, venha imediatamente. Eles estão insistindo que vão sacar os R$ 143 mil. Meu irmão Bruno, minha cunhada Jéssica, as mesmas pessoas que eu havia ajudado financeiramente por anos, que haviam me dito 3 dias antes que estavam viajando para Porto Seguro em uma segunda lua de mel que eu mesma havia ajudado a pagar. E agora estavam a 6 quarteirões de mim, tentando roubar cada centavo que eu tinha economizado em 10 anos de trabalho. O que eles não sabiam é que eu tinha guardado cada mensagem, cada comprovante, cada pedido de dinheiro emprestado que nunca foi devolvido. E o que nenhum deles imaginava é que naquele exato momento eu estava a caminho do banco com a polícia. Cresci acreditando que família era tudo. Minha mãe repetia isso desde que eu me lembro, especialmente depois que meu pai morreu, quando eu tinha 15 anos e Bruno tinha 18. Vocês só têm um ao outro, ela dizia, enquanto trabalhava em 2 empregos para nos criar. Eu levei isso tão a sério que quando Bruno conheceu Jéssica 6 anos atrás, fiz questão de recebê-la de braços abertos. Ela tinha 23 anos, 5 anos mais nova que Bruno. Cabelos castanhos alisados com mechas caríssimas, unhas sempre feitas, roupas de marca. Trabalhava, segundo ela, como consultora de moda, mas eu nunca vi um único cliente ou soube de um único projeto concreto. Na primeira vez que a conheci, num almoço de domingo na casa da minha mãe, Jéssica olhou para mim de cima a baixo e disse: "Nossa, Carol, você trabalha com quê mesmo? Advocacia? Que interessante. Eu nunca conseguiria usar essas roupas tão formais todo dia." Minha mãe riu, como se fosse uma piada inocente. Bruno sorriu, passando o braço pelos ombros dela. Eu respirei fundo e disse apenas: "Cada um com seu estilo", mas aquilo doeu de um jeito que eu não esperava. Eu estava vestindo um conjunto que tinha comprado especialmente para aquele almoço, querendo causar boa impressão. As coisas pioraram depois que casaram. Foi um casamento grande, caro, que minha mãe insistiu que ajudássemos a pagar porque família se ajuda. Eu paguei o buffet, R$ 18 mil. Bruno ganhou menos que eu. Trabalhava como gerente de loja e Jéssica tinha parado de trabalhar temporariamente para planejar o casamento. Temporariamente já durava 6 anos. No próprio casamento, Jéssica me colocou como madrinha de última hora, depois que a amiga dela desistiu. Nem sequer me perguntou se eu queria, apenas anunciou: "Carol, você vai ter que ser madrinha. A Bruna não pode mais. O vestido dela deve servir em você. Vocês têm o mesmo tipo físico." O vestido não servia. Era 2 números menor. Passei a festa inteira com a respiração presa, ouvindo Jéssica comentar com as amigas: ela engordou um pouco, tadinha. Deve ser o estresse do trabalho. Mulher que trabalha demais esquece de cuidar de si." Quando minha mãe faleceu, 2 anos atrás, de um câncer fulminante que durou apenas 4 meses, a máscara começou a cair de vez. O velório foi num sábado. Na quarta-feira seguinte, Jéssica já estava na minha casa querendo conversar sobre a herança. Ela nem esperou eu voltar ao trabalho, nem esperou passarem os 7 dias. Sentou-se na minha sala, de salto alto e bolsa de grife, e disse: "Carol, você sabe que a casa da sua mãe vale uns 400 mil, né? O Bruno está pensando que a gente podia vender e dividir o dinheiro. Você mora de aluguel mesmo. Não precisa de casa grande." Eu olhei para ela sem acreditar. "Jéssica, minha mãe foi enterrada faz 4 dias. Eu sei, amor, mas essas coisas práticas precisam ser resolvidas. Imóvel parado é dinheiro parado." Bruno estava na porta, calado, olhando para o celular. Quando eu olhei para ele esperando algum apoio, ele apenas deu de ombros e disse: "Ela tem um ponto, Carol. A gente precisa pensar no futuro." Consegui segurar as lágrimas até ela ir embora. Naquela noite, chorei até não ter mais forças. Não só pela minha mãe, mas pela frieza, pela ganância, pela forma como Jéssica falava, como se meu luto fosse um inconveniente. A herança levou 8 meses para ser inventariada. Nesse período, Jéssica me ligava toda semana querendo saber como estava o processo. Quando finalmente saiu,
A casa foi dividida meio a meio entre mim e Bruno, como minha mãe havia deixado em testamento. Vendemos por 420 mil, 210 mil para cada um. Eu coloquei meu dinheiro em investimentos. Bruno e Jéssica compraram um carro zero, trocaram todos os móveis da casa e fizeram uma viagem para o Caribe que custou 40 mil reais. Em 6 meses, o dinheiro tinha acabado e começaram os pedidos de empréstimo. O primeiro foi: só 5 mil, Carol, para cobrir umas contas atrasadas. Eu transferi. O segundo foi: mais 3 mil. A gente ficou devendo no cartão. Transferi de novo. O terceiro, o quarto, o quinto, sempre com promessas de devolução no mês que vem. Nunca devolveram 1 centavo. Em 2 anos, eu havia emprestado 52 mil reais. Mas eu guardei cada comprovante, cada mensagem onde eles pediam e prometiam devolver. No Natal passado, houve um jantar na casa deles. Jéssica fez questão de servir champanhe francês, camarões importados, tender especial. A mesa estava linda, digna de revista. No meio da ceia, ela levantou a taça e disse alto, para que todos os amigos deles ouvissem: um brinde ao Bruno, que trabalha tanto para nos dar essa vida maravilhosa. Todos bateram palmas. Eu estava sentada na ponta da mesa, usando o dinheiro que tinha sobrado do meu salário depois de pagar minhas contas e as ajudas a eles. Ninguém brindou ao meu trabalho. Ninguém mencionou de onde vinha o dinheiro dos empréstimos. Mais tarde, na cozinha, ajudando a lavar louça porque a empregada tinha folga, ouvi Jéssica comentando com uma amiga: a Carol é tão certinha, tão fechada. Acho que por isso ela não consegue arrumar ninguém. Homem gosta de mulher mais alegre, mais feminina, sabe? Ela é muito intensa. Elas riram. Eu continuei lavando os pratos de costas, sentindo a humilhação queimar minha garganta. Suportei tudo isso com calma. Afinal, era minha família. Era tudo que me restava. Ou pelo menos era isso que eu me convencia. A gota d'água veio 3 meses atrás. Bruno me ligou, voz embargada, dizendo que Jéssica estava precisando fazer uma cirurgia urgente. É um mioma, Carol. O médico disse que tem que operar logo. O plano não cobre. A gente vai ter que pagar particular. São 25 mil. Meu coração apertou. Ela está bem? Tá com dor, mas vai ficar bem depois da cirurgia. Você consegue ajudar? Transferi os 25 mil no mesmo dia. Era quase tudo que me sobrava em dinheiro vivo, fora os investimentos. 2 semanas depois, vi fotos no Instagram de Jéssica, não em um hospital, em uma clínica de estética em São Paulo. Lipo, abdominoplastia, preenchimento facial. As hashtags eram: entra nova eu, na autoestima, entra investindo em mim. 25 mil reais em cirurgias plásticas, com o meu dinheiro, enquanto eu tinha acreditado que ela estava doente. Quando confrontei Bruno, ele gaguejou desculpas. Ah, Carol, o médico disse que já que ia operar, podia fazer tudo junto, sabe? Para aproveitar a anestesia. Bruno, você me disse que era um mioma, que era urgente. E era, quer dizer, ela tinha um desconforto. Olha, no fim deu tudo certo. Ela está bem. Não é isso que importa? Não, Bruno. O que importa é que vocês mentiram. De novo, ele desligou na minha cara. Naquela noite, sentada sozinha no meu apartamento alugado, olhando para minha conta bancária quase vazia depois de anos de ajudas, tomei uma decisão. Abri uma planilha e comecei a documentar tudo. Cada transferência, cada promessa, cada mentira. Salvei prints de conversas, organizei comprovantes e comecei a mudar minhas senhas, meus acessos, tudo. Porque alguma coisa dentro de mim tinha finalmente acordado, e essa coisa estava cansada de ser tratada como idiota. 3 semanas atrás, Bruno me ligou animado. Carol, eu e a Jéssica vamos viajar. Decidimos fazer uma segunda lua de mel, renovar os votos, sabe? Porto Seguro, resort all inclusive. Eu fingi interesse. Que legal. Quando? Semana que vem. Já está tudo pago. Senti uma pontada. Pago com que dinheiro? Mas não disse nada. Apenas aproveitem. A gente vai ficar 5 dias. Vou deixar o celular quase desligado para aproveitar mesmo. Claro, descansem. Desligou. E eu fiquei com uma sensação estranha no peito. Alguma coisa estava errada, mas eu não conseguia identificar o quê. Até aquela manhã de terça-feira, quando o telefone tocou enquanto eu revisava um contrato no escritório. Senhora Carolina, aqui é o gerente da agência central. A senha está vindo errada. Mas a senhora está aqui na minha frente com documentos querendo sacar todo o saldo da sua conta. Se você já foi roubado por alguém da sua própria família, deixa um like nesse vídeo. E se você quer saber como eu consegui impedir esse assalto e descobrir que essa traição era muito maior do que eu imaginava,
se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu quando eu cheguei naquele banco foi além de qualquer coisa que eu poderia ter previsto. Comenta aqui embaixo. Você confiaria em alguém que já te enganou várias vezes? Desliguei o telefone com o gerente Edmundo e liguei imediatamente para a polícia. Minha voz estava firme, mas minhas mãos tremiam. Preciso reportar uma tentativa de fraude bancária em andamento. Tem alguém se passando por mim em uma agência bancária, tentando sacar R$ 143 mil. A atendente me passou para o delegado de plantão. Expliquei rapidamente, dei o endereço do banco, falei que os criminosos ainda estavam no local. A senhora pode ir até lá para reconhecimento? O delegado perguntou. Já estou indo. Peguei minha bolsa, avisei minha chefe que tinha uma emergência familiar e saí literalmente correndo. O banco ficava a 6 quarteirões do meu escritório. Fui a pé, mais rápido que esperar um Uber. Meu coração batia tão forte que eu ouvia nos ouvidos. Durante todo o caminho, minha mente não parava. Como eles conseguiram meus documentos? Como fizeram documentos falsos? Há quanto tempo planejavam isso? Cheguei na agência ao mesmo tempo que a viatura. 2 policiais desceram. Entrei com eles. O banco estava em movimento normal. Clientes na fila, caixas atendendo. Mas havia uma salinha fechada, de vidro, onde eu via o gerente Edmundo sentado à mesa. E do outro lado, de costas para mim, uma mulher de cabelos castanhos com mechas e um homem de camisa social azul. Jéssica e Bruno. Edmundo me viu entrar e seus olhos se arregalaram de alívio. Ele fez um sinal discreto. Os policiais se posicionaram na porta da sala. Eu respirei fundo e entrei. Jéssica estava falando, voz doce e convincente. Senhor Edmundo, eu já expliquei. Esqueci a senha porque faz tempo que não uso essa conta. Mas olha, aqui está minha identidade, meu CPF, está tudo certinho. Ela empurrava documentos pela mesa. Jéssica, eu disse. Ela congelou. Bruno virou a cabeça tão rápido que quase machucou o pescoço. Os dois ficaram brancos. Carol, Bruno começou, levantando da cadeira. Eu posso explicar, pode? Minha voz saiu mais calma do que eu me sentia. Então explica por que você está usando documentos falsos com minha identidade para tentar roubar meu dinheiro. Explica por que mentiram que estavam em Porto Seguro. Explica por que sua esposa está tentando se passar por mim. Jéssica tentou sorrir, aquele sorriso ensaiado que ela usava quando queria manipular alguém. Carol, amor, você entendeu errado. Não é nada disso. A gente só... Seus documentos, por favor, um dos policiais disse, entrando na sala. A máscara de Jéssica caiu. Ela olhou para Bruno. Bruno olhou para ela e viu o pânico instalar entre os dois. Documentos, agora, o policial repetiu. Jéssica abriu a bolsa com mãos tremendo e tirou uma carteira de identidade. O policial pegou, examinou, me mostrou. Era uma identidade falsa com minha foto, provavelmente tirada do meu Instagram, mas com o nome dela. O CPF era o meu. Isso é um documento falsificado, o policial disse. A senhora vai ter que nos acompanhar. Não! Jéssica praticamente gritou. Eu posso explicar. Foi um mal-entendido. Não foi mal-entendido, eu disse. E minha voz tinha uma frieza que eu não reconhecia como minha. Foi uma fraude premeditada. Bruno se levantou. Tentou vir na minha direção. Carol, por favor, a gente pode resolver isso em família. Não precisa envolver a polícia. Edmundo, que tinha ficado quieto até então, disse. Seu irmão apresentou uma procuração também, dizendo que tinha autorização para movimentar sua conta. Ele me mostrou o documento. Uma procuração falsificada, com uma assinatura que tentava imitar a minha, mas era claramente falsa. Reconhecimento de firma falso também. Tudo falso. Há quanto tempo vocês planejaram isso? Perguntei. Silêncio. Há quanto tempo? Repeti, mais alto. 1 mês. Bruno sussurrou, olhos no chão. A gente está com muitas dívidas, Carol. O carro, o cartão, o apartamento. A gente ia devolver, juro. Era só um empréstimo. Um empréstimo para o qual você ia usar documentos falsos, se passar por mim e sacar todo o meu dinheiro, sem me avisar, enquanto mentia que estava viajando. A viagem era para você não desconfiar. Jéssica explodiu. Para a gente ter tempo de resolver tudo antes de você perceber. E ali estava, a confissão. O policial anotou tudo. Edmundo me entregou uma pasta. Carolina, tem mais uma coisa que você precisa saber. Eles tentaram fazer isso há 2 semanas também, em outra agência, mas o gerente de lá desconfiou e negou. Eles voltaram hoje aqui com documentos melhorados. Senti minhas pernas fraquejarem. 2 tentativas. Isso não tinha sido impulso. Tinha sido planejado, testado,
melhorado. Vocês têm as imagens das câmeras de segurança da outra tentativa? Perguntei ao Edmundo. Já estão separadas, a pedido da polícia. Jéssica começou a chorar. Aquele choro falso que ela usava sempre que queria alguma coisa. Carol, por favor, eu tenho filho. Ela não tinha filho. Era mentira atrás de mentira. Pensa na família. Pensa no que sua mãe ia querer. Algo em mim quebrou naquele momento. Minha mãe? Eu me inclinei na direção dela e ela recuou. Minha mãe trabalhou 2 empregos para criar a gente. Minha mãe morreu exausta aos 58 anos. E você teve a audácia de falar em vender a casa dela antes do corpo esfriar. Você teve a audácia de gastar a herança dela em cirurgia plástica e viagem. Você teve a audácia de usar o nome dela agora. Não fala da minha mãe. Os policiais já estavam algemando os 2. Bruno tentou uma última vez. Carol, eu sou seu irmão. Irmão não rouba irmão, respondi. Irmão não mente. Irmão não trai. Eles foram levados. Edmundo fechou a porta da sala e finalmente ficamos sozinhos. Você está bem? Ele perguntou gentil. Não, respondi honestamente. Mas vou ficar. Ele me ofereceu água. Bebi devagar, tentando processar. Edmundo, o dinheiro está seguro? Completamente. Eu desconfiei na hora. A Jéssica não sabia detalhes básicos da conta. Quando perguntei qual era seu investimento principal, ela não soube responder. Quando perguntei seu endereço completo, ela deu o dela. Pequenos detalhes, mas que deixaram claro que não era você. Obrigada, murmurei. Obrigada por me ligar. Eu te conheço há 7 anos, Carolina. Sei como você fala, como você se comporta. Aquela mulher não era você. Sentei ali na sala do banco por quase 20 minutos, só tentando respirar. Depois, Edmundo me ajudou a fazer um boletim de ocorrência detalhado, mudamos todas as senhas e protocolos da minha conta, estabelecemos dupla autenticação. Ninguém vai conseguir tirar 1 centavo daqui sem você pessoalmente autorizar, ele garantiu. Quando saí do banco, já era quase meio-dia. Voltei para o escritório, mas não conseguia trabalhar. Minha chefe me dispensou quando viu meu estado. Fui para casa. Sentada no sofá, finalmente deixei as lágrimas caírem. Não pela tentativa de roubo em si, mas pela traição, pelo planejamento frio. Pelo fato de que, enquanto eu acreditava que eles estavam em uma praia renovando o amor, eles estavam planejando me destruir financeiramente. Naquela noite, comecei a investigar. Liguei para um primo que é advogado, Marcelo. Contei tudo. Ele ficou chocado. Carol, isso é crime grave. Estelionato, falsificação de documento, tentativa de furto mediante fraude. Eles podem pegar de 2 a 8 anos. Eu sei. Você vai processar? Vou. Mas primeiro, eu quero saber tudo. Quero entender como eles conseguiram fazer esses documentos. Quem ajudou? Se tem mais alguém envolvido. Marcelo fez contato. Em 3 dias, tínhamos informações. Os documentos falsos tinham sido comprados de um falsificador em São Paulo, que foi rastreado e preso. Jéssica tinha gastado R$12 mil nesses documentos. Bruno tinha vendido um relógio que era do nosso pai, herança que deveria ter sido minha também, para pagar parte. E o pior, eles tinham tentado fazer a mesma coisa com a conta da minha mãe, 2 meses antes dela falecer, mas não conseguiram, porque ela estava lúcida e negou qualquer procuração. Minha mãe tinha desconfiado e nunca me contou, provavelmente para não me magoar. Essa informação me devastou. Fiquei 3 dias sem conseguir dormir direito, imaginando minha mãe, já doente, descobrindo que o próprio filho tentava roubá-la. Será que ela morreu sabendo que tinha criado alguém capaz disso? Mas também me deu uma clareza brutal. Isso não era sobre dinheiro, era sobre caráter. Jéssica era uma oportunista que tinha visto em Bruno um alvo fácil. E Bruno era fraco demais para resistir. Juntos, tinham se tornado uma dupla perigosa, capaz de qualquer coisa. Marcelo me ajudou a organizar tudo para o processo. Mas antes disso, fizemos outra coisa. Pedimos acesso aos extratos bancários deles, com autorização judicial. O que descobrimos foi chocante. Nos últimos 3 anos, Bruno e Jéssica tinham acumulado R$270 mil em dívidas, cartões de crédito, empréstimos, financiamentos. O apartamento que moravam estava prestes a ser retomado pelo banco porque tinham 5 meses de parcelas atrasadas. O carro que compraram com a herança estava penhorado. Eles deviam até para agiotas. E mais, Jéssica tinha outras 3 identidades falsas, em nomes diferentes, com as quais tinha aberto contas em bancos e feito empréstimos. Quando esses bancos foram atrás, descobriram a fraude. Havia mandados de prisão pendentes contra ela em 2 estados. Meu irmão tinha se casado com uma criminosa profissional.
e tinha virado cúmplice. A informação que mais me chocou veio de um investigador particular que Marcelo contratou. Jéssica tinha um namorado, um empresário de 50 anos, casado, que lhe dava mesada de R$ 10.000 por mês. Ela mantinha esse relacionamento em paralelo ao casamento com Bruno. O dinheiro da consultoria de moda vinha daí. E havia fotos, encontros em hotéis, viagens que ela fazia para visitar a mãe, mas eram na verdade com o amante. Quando mostrei as provas para Marcelo, ele disse: Carol, com isso aqui, você pode não só processar criminalmente, mas também expor tudo em uma ação cível. Pode pedir reparação de danos morais, pode pedir a devolução de todo o dinheiro que você emprestou, com juros e correção. Pode destruir eles financeiramente e socialmente. Fiquei em silêncio, olhando para as fotos, os documentos, os extratos. Tudo ali, preto no branco, provando anos de mentiras, manipulação, traição. Não só comigo, com Bruno também, que provavelmente não sabia do amante. Eu quero justiça, falei finalmente. Mas não quero vingança. Marcelo me olhou curioso. Qual a diferença? Justiça é eles pagarem pelo que fizeram. Vingança é eu me tornar tão ruim quanto eles no processo. Nos dias seguintes, estruturamos tudo. O processo criminal já estava correndo. Bruno e Jéssica tinham sido soltos depois de pagarem fiança, que os pais dele pagaram. Eles ficaram proibidos de se aproximar de mim e de qualquer agência bancária até o julgamento. Mas eu não fiquei só esperando. Juntei cada comprovante dos 52 mil que tinha emprestado, cada mensagem onde prometiam devolver, cada mentira sobre o destino do dinheiro. Preparei uma ação de cobrança, incluindo juros de mercado e correção monetária. O valor tinha subido para 68 mil. Também preparei uma ação de danos morais. Anos de humilhação, de ser tratada como inferior, de ter meu luto desrespeitado, de ser enganada. Meu advogado calculou: R$ 200 mil seria um valor justo. No total, Bruno e Jéssica me deviam legalmente R$ 268 mil. Mais do que a herança inteira da nossa mãe. 3 semanas depois da tentativa de fraude, houve uma audiência preliminar. Foi a primeira vez que vi Bruno e Jéssica desde o banco. Eles entraram na sala, acompanhados de um advogado barato, que claramente estava sendo pago pelos pais de Bruno. Estavam diferentes. Jéssica sem maquiagem, cabelo preso, roupa simples. Bruno de barba por fazer, magro, olheiras profundas. Quando me viram entrar com Marcelo e nossa pasta cheia de documentos, vi o medo nos olhos deles. O juiz entrou. Todos se levantaram. A sessão começou. O advogado deles tentou argumentar que tinha sido um mal-entendido familiar, que Bruno e Jéssica só queriam pedir um empréstimo, mas fizeram da forma errada, que não havia intenção criminosa real. Marcelo então abriu nossa pasta, apresentou as imagens de segurança das 2 tentativas de fraude, os documentos falsos, a procuração falsificada, os laudos periciais provando a falsificação, as conversas com o falsificador que confessou ter feito o serviço para eles, as tentativas anteriores de fraudar a conta da minha mãe. O rosto do juiz ia ficando cada vez mais sério. Em determinado momento, ele interrompeu. Isso aqui não é mal-entendido. Isso é estelionato qualificado com organização criminosa. O advogado deles tentou protestar, mas o juiz não estava interessado. Olhou para Bruno e Jéssica. Os senhores têm algo a declarar? Bruno olhou para mim. Nossos olhos se encontraram pela primeira vez em semanas. E vi, naquele momento, que ele sabia que tinha perdido. Não só o processo. Tinha perdido a irmã. Eu sinto muito, ele disse, voz fraca. Sente muito por quê? O juiz perguntou. Por tentar roubar sua irmã ou por ter sido pego? Bruno não respondeu. Jéssica, por outro lado, estava com raiva. Raiva de ter sido exposta. Ela tem dinheiro de sobra, explodiu. Ela ganha bem, não tem filhos, não tem marido, mora sozinha. A gente precisava. O silêncio na sala foi absoluto. Até o advogado dela pareceu querer desaparecer. A senhora está dizendo... O juiz falou devagar, que como sua cunhada tem uma vida financeira estável, ela tem obrigação de sustentar vocês? E que quando ela se recusa, vocês têm direito de roubar? Jéssica percebeu o erro, mas era tarde. Não foi isso que eu quis dizer, foi exatamente isso que a senhora disse, e está sendo gravado. Marcelo então pediu a palavra. Meritíssimo, gostaríamos de apresentar provas adicionais, e apresentou.
As 3 identidades falsas de Jéssica, os mandados de prisão em outros estados, o histórico de fraudes bancárias, o relacionamento extraconjugal com provas fotográficas. Bruno olhou para Jéssica naquele momento com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era como se ele estivesse finalmente enxergando quem ela realmente era. Você tem outro homem? Ele sussurrou. Ela não respondeu. Não precisava. O juiz determinou prisão preventiva de Jéssica até o julgamento, devido aos mandados em outros estados e ao risco de fuga. Quanto a Bruno, manteve a liberdade provisória, mas com tornozeleira eletrônica e proibição de sair da cidade. Quando Jéssica foi levada pelos oficiais de justiça, ela olhou para mim com tanto ódio que me fez recuar. Isso é culpa sua, ela gritou. Você destruiu minha vida. Você devia ter ajudado a gente. Não respondi. Deixei que a levassem. Bruno ficou parado ali, destruído. Os pais dele, que estavam no fundo da sala, vieram buscá-lo. A mãe dele, Dona Marisa, passou por mim e disse baixinho: Você podia ter resolvido isso em família, Carolina. Não precisava humilhar meu filho assim. Engoli seco. Dona Marisa, com todo respeito, seu filho tentou me roubar. 2 vezes, com documentos falsos. Não fui eu que o humilhei. Ele fez isso sozinho. Ela balançou a cabeça e saiu, levando Bruno pelo braço. Ele nem olhou para trás. Marcelo colocou a mão no meu ombro. Você está bem? Não, respondi. Mas um dia vou estar. Nas semanas seguintes, a história vazou. Não sei se foi alguém do fórum, algum conhecido, ou se Jéssica da cadeia espalhou. Mas de repente parentes distantes começaram a me ligar. Alguns para dar apoio, outros para dizer que eu estava exagerando, que família é família. Uma tia me disse que eu era vingativa e rancorosa. Um tio disse que eu devia perdoar e esquecer. Criei uma resposta padrão. Eu perdoo, mas perdoar não significa não ter consequência. Eles cometeram crimes. Eu não inventei isso. Eu só me protegi. A maioria parava de argumentar depois disso. Alguns insistiam. Esses eu bloqueei. Houve um jantar de família no aniversário de uma prima. Eu não ia, mas Marcelo me convenceu. Não deixe que eles te isolem. Você não fez nada errado. Fui. E foi desconfortável. Metade das pessoas me cumprimentava normalmente. A outra metade me evitava. Nos discursos de parabéns, uma tia fez questão de dizer: família é a coisa mais importante. A gente tem que saber perdoar, esquecer as mágoas, seguir em frente juntos. Ela olhou diretamente para mim ao dizer isso. Todo mundo percebeu. O clima ficou tenso. Eu poderia ter ficado calada, mas alguma coisa em mim não deixou. Me levantei, peguei meu copo e falei alto e claro: Tia Sandra, eu concordo que família é importante. Por isso é tão doloroso quando alguém da família te trai. Quando te rouba, quando mente, quando finge estar doente para tirar dinheiro de você, quando tenta fraudar sua conta bancária com documentos falsos. Perdão, eu dou, mas confiança se constrói, e quando quebra, às vezes não tem conserto. Larguei o copo na mesa e saí. Marcelo veio atrás de mim. Isso foi necessário? Ele perguntou, mas estava sorrindo. Foi, respondi, porque eu cansei de ser a vilã dessa história. O julgamento foi marcado para 2 meses depois. Nesse meio tempo, mais coisas vieram à tona. A polícia descobriu que Jéssica estava envolvida em um esquema maior de fraude de identidade. Ela e o amante falsificavam documentos e abriam empresas fantasma para pedir empréstimos e depois sumir. Ela era mais do que uma oportunista. Era uma criminosa de carreira. Bruno aparentemente não sabia da profundidade do esquema. Ele tinha sido usado também. Isso não o isentava dos crimes que cometeu contra mim, mas pelo menos explicava como ele tinha caído tão baixo. Recebi uma carta dele, 3 semanas antes do julgamento, escrita à mão, em papel simples. Carol, não tenho direito de pedir seu perdão. Não tenho como justificar o que fiz. Você foi a melhor irmã que alguém poderia ter e eu joguei tudo fora. Por dinheiro, por fraqueza, por me deixar manipular. A Jéssica me enganou também. Sei que isso não muda nada do que fiz com você, mas eu precisava que você soubesse. Eu achei que ela me amava. Achei que estávamos construindo uma vida juntos. Descobri que ela só estava me usando, assim como usou você, assim como usou nossa mãe. E eu deixei. Eu não peço que retire o processo. Eu mereço pagar pelo que fiz. Só queria que você soubesse que eu me odeio por ter te machucado. Você que sempre esteve do meu lado. Você que me ajudou mesmo quando eu não merecia. Sinto muito, de coração. Mesmo sabendo que isso não vale nada agora. Bruno. Li a carta 3 vezes. Chorei. Não pela tentativa dele de se redimir, mas pelo que podíamos ter sido, pela relação que foi destruída, pelos anos que nunca voltariam. Mas não retirei o processo, porque perdoar
não é esquecer. E porque ele precisava aprender que ações têm consequências. No dia do julgamento, o tribunal estava cheio. Além dos envolvidos, havia jornalistas. A história tinha ganhado repercussão porque Jéssica era procurada em vários estados e minha denúncia tinha ajudado a desmantelar o esquema maior. Jéssica entrou algemada, de uniforme da prisão. Estava irreconhecível, cabelo sem tratamento, rosto inchado, postura curvada. Bruno entrou livre, mas com tornozeleira. Estava magro, abatido. O julgamento durou 6 horas. Foram ouvidas testemunhas, peritos, apresentadas provas. O gerente Edmundo testemunhou. O falsificador, que tinha feito delação premiada, confirmou que Bruno e Jéssica encomendaram os documentos. O amante de Jéssica, também preso, detalhou o esquema. Quando chegou minha vez de testemunhar, subi ao banco com as pernas tremendo. O promotor me fez perguntas básicas, estabelecendo minha relação com os réus. Depois perguntou: a senhora, em algum momento, deu autorização para que eles movimentassem sua conta? Jamais. A senhora deu procuração para seu irmão? Não. A senhora sabia que eles iriam ao banco naquele dia? Não. Eu acreditava que eles estavam em Porto Seguro, em uma viagem que eu mesma ajudei a pagar. Como a senhora se sentiu ao descobrir a traição? Respirei fundo. Devastada, traída, humilhada. Eu confiei neles durante anos, ajudei financeiramente sempre que pediram, e descobri que, enquanto eu dava tudo o que podia, eles planejavam me roubar. Não é só a questão do dinheiro, é a quebra total de confiança. É descobrir que, para eles, eu nunca fui família, fui só uma fonte de renda. O advogado de defesa fez contra-interrogatório. Tentou argumentar que eu tinha a obrigação moral de ajudar a família em dificuldade, que eu era egoísta por não continuar ajudando, que eu estava sendo vingativa. Respondi com calma. Eu ajudei durante anos. Transferi R$52 mil que nunca foram devolvidos. Paguei cirurgia plástica achando que era tratamento médico. Paguei viagens, festas, contas. Em nenhum momento recebi gratidão real. Recebi humilhação. E quando não foi suficiente, tentaram roubar tudo que me restava. Isso não é família em dificuldade. Isso é crime. O júri deliberou por 2 horas. Quando voltaram, a tensão no tribunal era palpável. Quanto ao crime de estelionato qualificado, consideramos os réus culpados. Quanto ao crime de falsificação de documento público, consideramos os réus culpados. Quanto ao crime de associação criminosa, consideramos a ré Jéssica culpada. Bruno foi condenado a 4 anos de prisão, regime semiaberto, podendo recorrer em liberdade. Jéssica foi condenada a 8 anos, regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade devido às outras acusações. Além disso, foram condenados solidariamente a me pagar os R$268 mil da ação civil. Quando a sentença foi lida, Jéssica gritou que era injustiça. Bruno apenas abaixou a cabeça. Os pais dele choraram. E eu senti um vazio. Não era felicidade, não era alívio completo, era só vazio, porque no fim eu tinha vencido o processo, mas tinha perdido meu irmão. Saí do tribunal cercada por repórteres, não quis dar entrevista, apenas disse: justiça foi feita, é tudo que tenho a declarar, e fui embora. Nos dias que se seguiram, a sentença foi noticiada. Recebi mensagens de pessoas que não via há anos, algumas de apoio, outras criticando. Aprendi a ignorar as críticas. Afinal, quem me julgava não tinha passado pelo que passei. Bruno cumpriu 6 meses e conseguiu regime aberto, trabalhando durante o dia e recolhendo à noite. Jéssica continua presa. O divórcio deles foi finalizado com ela ainda detenta. Ela perdeu tudo. Quanto ao dinheiro da condenação, sei que provavelmente nunca verei a maior parte. Bruno não tem bens. Jéssica terá tudo penhorado, mas são dívidas astronômicas que vêm antes da minha. Não me importo. Nunca foi sobre o dinheiro. Foi sobre dignidade. Sobre dizer não quando todos esperavam que eu me curvasse. Sobre me defender quando seria mais fácil perdoar e esquecer. Sobre entender que família não é quem compartilha seu sangue, mas quem te respeita, te valoriza, te ama de verdade. Hoje, 1 ano depois de tudo, estou reconstruindo minha vida. Minha conta bancária ainda existe, agora com segurança máxima. Continuei trabalhando, crescendo na carreira. Me tornei sócia do escritório onde trabalho. Comprei um apartamento, pequeno mas meu. Fiz terapia, muita terapia, porque percebi que carreguei por anos a crença de que eu era responsável por manter a família unida, de que eu tinha que dar para merecer amor. E aprendi que isso não é amor. Amor de verdade não cobra, não manipula, não humilha.
Encontrei novos amigos, gente que me valoriza pelo que sou, não pelo que posso dar. Reconectei com primos que me apoiaram desde o início. Construí uma família escolhida, pequena mas verdadeira. E Bruno? Ele me procurou uma vez, 3 meses atrás. Estava trabalhando em uma loja, morando com os pais, cumprindo o resto da pena em regime aberto. Pediu para conversar. Aceitei. Nos encontramos em uma lanchonete neutra. Ele estava diferente. Mais velho, mais cansado, mas também mais real. Sem a arrogância que Jéssica tinha cultivado nele. Eu não vim pedir perdão de novo, ele disse. Sei que não mereço. Vim apenas dizer que você estava certa, em tudo, e que eu lamento profundamente ter te perdido. Você foi a melhor coisa na minha vida, e eu joguei fora. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois disse, eu te perdoei, Bruno. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar a confiar. Não significa que vamos ter a relação que tínhamos. Eu sei, ele murmurou. Eu só queria que você soubesse que eu reconheço o meu erro. E que se um dia lá na frente você quiser tentar reconstruir algo, mesmo que seja só uma conversa de vez em quando, eu vou estar aqui, trabalhando para ser alguém que mereça sua consideração novamente. Não prometi nada, disse apenas. Vamos ver. Não sei se um dia vou conseguir ter uma relação com meu irmão novamente. Talvez sim, talvez não. Mas sei que, se isso acontecer, será nos meus termos, com limites claros, com respeito mútuo. E nunca mais me permitindo ser tratada como inferior. Aprendi que silêncio não é fraqueza quando você está planejando sua defesa. Aprendi que calma não é passividade quando você está juntando forças. Aprendi que família não é sobre sangue, é sobre lealdade. E que você não deve nada a quem te desrespeita, mesmo que seja seu irmão. Hoje você ouviu minha história de como enfrentei a humilhação, a traição e como reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Se você já sentiu essa dor de ser desvalorizado por quem deveria te amar, saiba que eu te entendo profundamente. E se você está passando por algo parecido agora, lembre-se, documentar tudo não é ser desconfiado, é ser inteligente. Estabelecer limites não é ser cruel, é ser saudável. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa aquele like. Cada like mostra para o YouTube que histórias reais de superação e justiça importam. Mostra que a gente não aceita mais ser pisado calado. Se você quer mais relatos como esse, de gente que não abaixou a cabeça, que enfrentou a dor e saiu mais forte, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta nos comentários, você acha que eu exagerei na minha reação? Ou você teria feito a mesma coisa? Você já teve que escolher entre família e sua própria dignidade? Tem gente na sua vida que te desrespeitou e você ainda não teve coragem de colocar limites? Compartilhe a sua história aqui embaixo. Às vezes só de escrever já é um primeiro passo para a cura, para perceber que você não está sozinho. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que está tudo bem colocar limites, mesmo que seja com família, que está tudo bem se defender, que está tudo bem escolher sua paz mental acima da harmonia familiar falsa. Você pode estar ajudando alguém a encontrar a força que precisa para dar o primeiro passo. No próximo vídeo, vou contar a história de uma mulher que descobriu que seu marido e sua melhor amiga estavam tendo um caso há 5 anos, bem debaixo do nariz dela, e como ela virou o jogo de uma forma que ninguém esperava. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui. Sua presença importa, seu apoio importa. E se você está passando por algo parecido, saiba, você é mais forte do que imagina. Até o próximo relato.